Sofia, Orfim. A formação do cânon já tem suscitado vários debates ao longo de um extenso período de tempo. Portanto, é imperativo fazer uma distinção inicial sobre o cânon das Escrituras como lista, em contraste com a inspiração dos livros que compõem o Novo Testamento, em ordem de entender o que é que significa um cânon fechado. O argumento por parte dos protestantes tem por agenda retirar a autoridade da Igreja e atribuir essa autoridade somente às Escrituras. E por isso, alegam que no início do segundo século já tínhamos um cânon fechado. No entanto, esta asserção está incorreta pelo facto de não existir formalmente uma lista oficial do Novo Testamento no início do segundo século. O que existia sim eram os livros que mais tarde, no quarto século, vieram fazer parte da lista oficial que foi produzida pela Igreja em concílios locais. Devemos também entender que, independentemente de os livros que compõem o Novo Testamento já estarem em circulação e tidos como inspirados, muitos outros livros também circulavam dentro das igrejas e que eram tidos em alta estima ou mesmo chamado Escritura. E aqui peço que consultem a caixa de descrição, tem lá um link que vai levar o artigo onde eu deixo as referências para estas e outras, para outras passagens que são importantes e assim para ter um melhor entendimento daquilo a que eu me estou a referir. Estes livros, como já foi dito, no final eram chamados Escritura, mas no final não entraram no cânon que hoje todos aceitam. Esta questão é de extrema importância porque a formação do cânon da Escritura está de mãos dadas com a doutrina protestante chamada Sola Scriptura. A posição protestante depende inteiramente de um cânon fechado para que a Sola Scriptura subsista e, portanto, tentam encontrar um meio de dizer que o cânon já estava fechado logo após a morte dos apóstolos, como que dizendo que a importância do cristianismo e o que o compõe são as Escrituras e não a Igreja. Como já foi dito, este esforço tem o propósito apenas de retirar a autoridade da Igreja e atribuir essa autoridade única e exclusivamente às Escrituras. Mas quando os protestantes são confrontados com o facto de que foi a Igreja do primeiro milénio da era cristã que preservou e selou a lista do Novo Testamento, isso causa na mente dos protestantes um distúrbio, e muitos agem com negações e deflexões. Pois se por acaso perguntarmos qual é que era a Igreja que representava o corpo de Cristo e que era conhecida pelo mundo pagão nos primeiros séculos da Era Comum, e de onde surgiram os livros do Novo Testamento, o que é que nos poderão dizer? Será que nos dirão que eram as igrejas protestantes que surgiram no século XVI? Ou as igrejas foram fundadas pelos próprios apóstolos e que existem até os dias de hoje? Ademais, existe uma diferença entre aquilo a que nós chamamos de modalidade epistémica e de autoridade normativa. Um exemplo de modalidade epistémica é como é que um indivíduo tem a certeza da inspiração dos livros que compõem a Bíblia. Já uma pergunta sobre a autoridade normativa é quem é que faz as decisões dentro da Igreja depois da morte dos apóstolos? Este é, na verdade, o dilema de todo o protestante. Se, pois, não existe um meio de saber se os livros que a Igreja apresenta no cânon são inspirados à parte da autoridade e tradição da Igreja, então todo o protestante está preso ao que a Igreja definiu como sendo canónico. O Novo Testamento, ao contrário do que se possa pensar, não desceu dos céus e caiu no colo das pessoas, mas emergiu da comunidade viva que é a Igreja e foi definido e aceito pela intervenção do Espírito Santo. Como alguns alegam que a Igreja, no século IV, apenas decidiu, apenas reconheceu o cânon, o meu objetivo principal aqui é demonstrar que essa ideia está errada. Na verdade, foi a Igreja que fechou o cânon e que todo o protestante está preso à decisão e à autoridade da Igreja. Por outras palavras, as pessoas hoje aceitam os livros do Novo Testamento como sendo inspirados porque a Igreja os reconheceu e os aceitou como tal.
De outra forma, ninguém tem o critério de poder identificar se os livros são inspirados ou apostólicos, a não ser por essa tradição, decisão e autoridade da Igreja. Um exemplo disto são os nomes dos evangelhos. Os manuscritos, se forem consultados, iremos ver que não existem nomes. Eles são anónimos. E as primeiras referências aos 4 evangelhos por nome vêm de Irineu, bispo de Lyon, cerca de 180 d.C. E esta tradição é aceita por todo aquele que professa ser cristão nos dias de hoje. Além do mais, Irineu de Lyon também afirma a tradição e a autoridade das igrejas, as quais tiveram contato com os apóstolos. Cito: suponhamos surja uma disputa relativa a alguma questão importante entre nós. Não deveríamos recorrer às igrejas mais antigas, com as quais os apóstolos mantinham relações constantes e aprender com elas o que é certo e claro em relação à questão atual? Pois como seria se os próprios apóstolos não nos tivessem deixado escritos? Não seria necessário, neste caso, seguir o curso da tradição que eles transmitiram àqueles a quem eles confiaram as igrejas? Se pararmos para pensar um pouco, este tema sobre a lista do cânon é de facto uma disputa que foi resolvida pela Igreja, pois a Igreja que mantinha contato com os apóstolos é a mesma que decidiu, através da direção do Espírito Santo, a lista que temos hoje. Ainda sobre a tradição, por volta do ano 220-230 d.C., Origene de Alexandria escreveu: no entanto, cito, com o ensinamento da Igreja, transmitida em sucessão ordenada desde os apóstolos e permanecendo nas igrejas até os dias de hoje, ainda é preservado. Só isso deve ser aceito como verdade, que não difere em nenhum aspecto da tradição eclesiástica e apostólica. É de nota aqui dizer que a palavra paradoxis, tradição, tem um efeito negativo no mundo protestante, pelo facto de encontrarmos textos no Novo Testamento que exprimem uma rejeição da tradição, como por exemplo, cito: em vão, porém, me honram ensinando doutrinas que são mandamentos de homem. Porque deixando o mandamento de Deus, retendes a tradição, paradoxis, dos homens, como o lavar dos jarros e dos copos, e bem fazeis outras coisas semelhantes a estas. E dizia-lhes: bem invalidais o mandamento de Deus para guardares a vossa tradição, paradoxis. Porque Moisés disse: honra a teu pai e a tua mãe, e quem maldisser ou o pai ou a mãe, morrerá de morte. Porém vós dizeis: se um homem disser ao pai ou à mãe, aquilo que poderias aproveitar de mim é corbã, isto é, oferta ao Senhor, nada mais lhe deixais fazer por seu pai ou por sua mãe, invalidando assim a palavra de Deus pela vossa paradoxes, tradição, que vós ordenastes, e muitas outras coisas semelhantes fazeis a estas. E este texto encontramos em Marcos 7, 7 a 13. Outro texto ainda nos diz o seguinte: tendo cuidado para que ninguém vos faça presa sua por meio de filosofias e vãs sutilezas, segundo a paradoxes, tradição dos homens, segundo os rudimentos do mundo e não segundo Cristo. Colossenses 2:8. Estes textos citados são chave para a rejeição das tradições da Igreja por parte dos protestantes e aceitarem somente as Escrituras. Mas o que é irónico aqui é que as próprias Escrituras são uma tradição da Igreja. Aliás, as tradições fazem parte da Igreja desde os primórdios da mesma. Por exemplo, em 2 Tessalonicenses 3,6 lemos: mando-vos, porém, irmãos, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo, que vos aperteis de todo o irmão que anda desordenadamente e não segundo a paradoxes, tradição que de nós recebeu. Sabemos também que o apóstolo Paulo, por mais de 2 anos, ensinou oralmente em Éfeso. Consultar Atos 19. E ainda, ao escrever a Timóteo, disse, cito: conserva as sãs palavras que de mim ouvistes, na fé e no amor que há em Cristo Jesus. 1 Timóteo 3,14. Estas tradições que nos foram passadas têm o mesmo peso que as tradições escritas, e isto afirma São Basílio Grande no seu tratado sobre o Espírito Santo.
Vejamos agora alguns exemplos de como certos estudiosos bíblicos, que são tidos como sendo autoridade e referência dentro do mundo protestante, afirmam o mesmo que as igrejas apostólicas. Cito: por várias razões, era necessário que a igreja soubesse exatamente quais os livros que tinham autoridade divina. Era especialmente importante determinar quais os livros que poderiam ser usados para o estabelecimento da doutrina cristã e quais poderiam ser utilizados com mais confiança nas disputas com os hereges. Outras circunstâncias que exigiam uma definição clara dos livros que possuíam autoridade divina eram a necessidade de decidir quais os livros que deviam ser lidos nos serviços religiosos, isto é, na liturgia. Há uma coisa que deve ser dita com ênfase. Os livros do Novo Testamento não se tornaram autorizados para a Igreja por terem sido formalmente incluídos numa lista canónica. Pelo contrário, a Igreja incluiu-os no seu cânon por os considerada divinamente inspirados, reconhecendo o seu valor inato e a sua autoridade apostólica geral, direta ou indireta. Agora vejamos. Os primeiros concílios eclesiásticos a classificar os livros canónicos foram ambos realizados no norte de África, em Hipona Régio, em 395, e em Cartago, em 397 d.C. Mas o que estes concílios fizeram não foi impor algo de novo às comunidades cristãs, mas codificar o que já era a prática geral dessas comunidades. Há questões teológicas decorrentes da história do cânon que não podemos abordar aqui, mas para uma demonstração prática que a Igreja fez a escolha certa, basta comparar os livros do Novo Testamento com os vários documentos primitivos recolhidos por M.R. James no seu Apocryphal New Testament, ou mesmo com os escritos dos padres apostólicos, para perceber a superioridade dos nossos livros do Novo Testamento em relação a esses outros. Nesta citação, F. Bruce, um dos estudiosos evangélicos mais influentes da segunda metade do século XX, diz-nos algumas coisas importantes. Em primeiro, ele diz-nos que a Igreja tinha uma necessidade de saber quais eram os livros que eram considerados inspirados. E em segundo, que foi a Igreja em concílio a classificar os livros canónicos no final do século IV. Ainda outro ponto importante aqui mencionado é o facto de os livros serem usados, isto é, lidos na Igreja. Isto é importante porque os livros que eram lidos dentro da Igreja ajudaram a definir o cânon. O Novo Testamento é, na verdade, ao contrário do que se possa pensar, um livro litúrgico e não apenas um livro devocional. A leitura dos livros na Igreja espelha a leitura da Torá na sinagoga, pois é este o seu propósito principal, o que nos diz também que a Igreja segue a tradição que recebeu da sua raiz judaica, algo que não existe, por exemplo, no mundo protestante. F. Bruce diz-nos ainda, cito: os únicos livros sobre os quais havia alguma dúvida substancial, depois de meados do segundo século, foram alguns daqueles que vêm no final do nosso Novo Testamento. Como vemos, estas dúvidas tiveram de ser esclarecidas, pois nem todos os bispos ou igrejas tinham o mesmo cânon. Mas depois dos concílios mencionados acima, o mundo cristão adotou unanimemente a lista que hoje compõe o cânon bíblico. Por exemplo, não foi tudo ao mesmo tempo, como no caso da Igreja Ortodoxa, só no século VII é que aceitou definitivamente, ou podemos dizer que é aceito em geral por todos esta lista e não houve nenhum entrave posto, e já foi mais tarde, mas no entanto não foi retirado nem adicionado nada, mantém-se igual. Ainda outro aspecto importante a mencionar são as diferentes listas que existiam em circulação nos primeiros séculos cristãos. Por exemplo, Lee MacDonald, professor de estudos do Novo Testamento e pastor batista, no seu livro intitulado A Formação do Cânon Bíblico Cristão, apresenta-nos um apêndice com as diferentes listas dos livros do Novo Testamento usadas pelos diferentes bispos. Na sua introdução ao apêndice, ele diz-nos o seguinte, cito:
As escrituras do Novo Testamento colocam regularmente os evangelhos em primeiro lugar, mas historicamente têm variado a localização de Atos, das epístolas paulinas, das epístolas gerais ou católicas e mesmo o Apocalipse, embora este último esteja geralmente em último lugar. O Apocalipse é, por vezes, omitido, o que sugere uma dúvida considerável sobre o seu estatuto eucarístico e também sobre a data em que foi colocado em último lugar. O número de manuscritos sobreviventes do Apocalipse é significativamente menor do que a dos Evangelhos, cartas de Paulo e as epístolas católicas, reflete de forma semelhante a posição incerta do Apocalipse no cristianismo primitivo e na formação da Bíblia, tanto nas coleções do Antigo e do Novo Testamento. Os principais manuscritos, maiúsculos ou unissais, mostram maior estabilidade na sequência ou ordem, mas nunca completamente. A seguinte coleção de listas e catálogos reflete a fluidez inicial da formação da Bíblia cristã. Nas listas do Novo Testamento abaixo, as adições não canónicas mais comuns incluem Hermas, Barnabé, Apocalipse de Pedro e Didaquê. Outros incluem Sabedoria de Salomão, nas listas do Novo Testamento, 1º e 2º Clemente, Atos dos Mártires e Salmos de Salomão. O Apocalipse e Hebreus são por vezes omitidos e, ocasionalmente, as pastorais. Embora haja um acordo óbvio e considerável sobre a maioria dos livros do Novo Testamento, há adições ocasionais de alguns dos chamados escritos não canónicos, bem como omissões ocasionais de alguns escritos canónicos. No que se segue, vemos também a maioria dos livros foram incluídos no cânon do Novo Testamento, mas há, no entanto, exceções com adições de escritos não canónicos e também omissões de escritos canónicos. E mais uma vez, penso que consultem o link que irei deixar abaixo para poderem verem estas listas e compararem, porque as listas são importantes pelo facto de serem ao longo dos séculos. Por exemplo, segundo, terceiro século temos listas, quarto século, quinto, sexto, em que nos vão dar um melhor entendimento e uma melhor visão sobre o tipo de listas que existiam e como é que elas discordavam umas das outras. Podemos observar que nos primeiros séculos da era cristã havia uma grande diferença, não era entre bispos e entre igrejas, e nem todos concordavam, apesar dos mesmos livros aparecerem e serem esses livros que mais tarde formarem o nosso cânon. O que podemos constatar é que a Igreja ainda não tinha chegado a um consenso de uma lista única e universal. E, portanto, por este facto, é incorreto dizer que já existia um cânon fechado no primeiro século. É importante também mencionar que Lutero contendeu com a lista dos 27 livros do Novo Testamento aceitos pela Igreja. Ele quis retirar alguns dos livros que não aceitava, mas foi persuadido a não o fazer. Resta agora apenas especular como é que seria o protestantismo caso isso tivesse ido avante. Muitos apologistas protestantes fazem ainda uso de citações dos pais da Igreja, como por exemplo Inácio de Antioquia, Justino Mártir, Irineu de Lyon, entre outros, para debater a sua posição em relação ao cânon. O que na realidade estão a fazer é apelar à tradição, algo que também rejeitam. Porque se os pais da Igreja, que por eles são citados, estivessem vivos hoje, sem dúvida chamariam herege a todo o indivíduo que professa a sola Escritura e que estaria fora da Igreja fundada por Cristo e expandida pelos apóstolos e pelos bispos precedentes. Em conclusão deste assunto, a grande questão aqui não está centrada somente em torno da altura em que o cânon foi fechado, mas sim com que autoridade é que foi. Se pois foi feito pela inspiração do Espírito Santo, que a Igreja selou os livros e os mesmos são aceitos, então o mesmo Espírito que agiu no passado também age no presente, como o Senhor mesmo prometeu que o Espírito Santo iria guiá-los a toda a verdade. João 16,13.
com o cumprimento dessa promessa, começando no Shavuot, isto é, no Pentecostes. E isso é o que dá a legitimidade e a autenticidade às igrejas apostólicas. O protestantismo, ao tentar separar a igreja da sua autoridade eclesiástica, está também ao mesmo tempo a separar si mesmo da mesma autoridade, com o intuito de atribuir a autoridade apenas à Bíblia, junto com a sua interpretação pessoal, o que constitui um erro. Lutero abriu uma porta que levou literalmente a milhares de igrejas, entre aspas, a surgir nos últimos 500 anos, e todos têm uma abordagem e ênfase diferente em relação a textos e doutrina. O que nos leva a concluir que este espírito de desunião e discórdia em relação às diferentes doutrinas que promovem é uma marca do erro de terem rejeitado a legitimidade e autoridade da Igreja Apostólica.